Cerakote, o que vem a ser? A diferença da Cerakote para aquela película hidrográfica ou water transfer, como queiram. Vamos ver? Pessoal, o pessoal me segura aqui, né? Eu não sou muito de medir palavras, embora hoje em dia a gente encontre uma série de mimizentos, de pessoas que não suportam, né, a verdade. Eu estou aqui com uma pistola, uma Taurus 1911, e essa Taurus 1911 foi feito um trabalho de Cerakote. O que é o Cerakote? Cerakote é uma tinta que ela tem uma forma correta de ser aplicada, ela tem a exigência de ter uma pessoa com conhecimento, né, e o equipamento para que se faça. E não é qualquer um que pode fazer. Eu não recomendo. Por quê? Principalmente para armas de fogo. Pedro, mas você disse que a Cerakote não é boa? O Cerakote é ruim? Não, não. Realmente é uma película protetiva, ok? Uma película em que você vai proteger o seu equipamento, a sua ferramenta, no caso aqui uma pistola, poderia ser uma carabina, um fuzil, uma espingarda, enfim. Só que como se trata de uma pintura, e essa película que é colocada em cima da arma, lembrando, né, que essa é a questão principal aqui, e foi o caso que esse indivíduo, né, um atirador, ele levou para o indivíduo fazer a aplicação desse Cerakote, e o cara fez uma merda aqui. Isso aqui é uma merda, tá? Então eu olho aqui até na qualidade da aplicação, existe aqui até uma rugosidade, não foi feito um trabalho prévio de limpeza do equipamento, e ele aplicou uma camada demasiada. Ele colocou uma camada que ocupou espaço, aqui na pistola, aquele berço, vamos dizer assim, aquele berço de acomodação das peças, tá? De algumas peças. E lembrando que todas as peças aqui, elas trabalham de forma solidária. Então, se alguma delas apresentar defeito, o conjunto inteiro vai entrar em crise. Vai haver um problema, uma pane do armamento, até a desmontagem do equipamento, a quebra do equipamento. Então, quando um indivíduo vai fazer a aplicação de qualquer que seja o material, ele tem que entender, ele tem que prestar atenção onde ele está levando, né? Quem que vai fazer a aplicação, se essa pessoa, se esse pseudo profissional, que o cara que fez isso aqui não é profissional. Esse cara aqui, ele fez um trabalho, como eu já ouvi, né, em algumas atividades de algumas empresas, né, que se prestam a fazer serviço, é um bando de amador numa empresa de fundo do quintal, ok? É realmente isso. Então isso me preocupa bastante, porque a minha filosofia, seja ela qual for, na atividade que eu venho exercer, seja ela qual for, gente, eu vou fazer o melhor, eu vou procurar fazer o melhor, buscar o máximo de informação. E se eu não tiver, né, o que fica hoje em dia difícil, porque são tantos os segmentos e a evolução do material, da forma rápida com que acontece, a gente às vezes encontra uma dificuldade de receber todas as informações. Então, caso eu não tenha essa informação, eu vou buscar alguém que tenha. Um profissional, um técnico que tenha essa informação, para não fazer esta cagada, ok? Então aqui o que ele fez? Ele fez a aplicação do Cerakote, que realmente protege o material, isso eu não posso dizer, tá? Realmente ele protege. As pistolas, elas vêm com uma camada, elas vêm com uma oxidação, essa oxidação com o tempo, né, ela vai se perdendo,
Então aqui no caso esse indivíduo ele fez a aplicação, pediu, né, para fazer a aplicação, levou em um profissional e fez a aplicação desse Cerakote para a proteção da oxidação que já havia se perdido. Ou não, ok? Ou não, porque eu não vi essa peça antes, eu estou vendo agora. Porque o atirador, ele veio aqui na academia, ele foi atirar com o equipamento e a arma simplesmente começou a desmontar, ela começou a perder peças. No caso aqui ela perdeu. Eu tenho uma pecinha aqui na minha mão, tá? Eu tenho uma pecinha aqui, que é a mola, que ela atua junto com o mergulhador, né? Então eu tenho aqui o mergulhador do retém do slide, ou do retém do ferrolho, e o mergulhador do outro lado do registro da trava de segurança. E entre esses dois mergulhadores eu tenho uma mola, que ela atua dentro deste tubo, vamos dizer assim, né? Deste alojamento que está aqui no frame da pistola, na parte de cima aqui da tala. Então o que acontece? E vocês vão ver, depois o Abner vai fazer aqui algumas imagens, vai mostrar, até para vocês terem uma ideia do tamanho dessas pequenas peças, dessas quase micro peças. Elas são tão pequenas, tão discretas, que se eu em algum momento aqui vacilar, o vento vai acabar levando, eu vou acabar perdendo essa peça. Então eu preciso tomar muito cuidado no manuseio, onde eu coloco, da forma que eu opero com esse equipamento. Até inclusive, lá na armeria, nós utilizamos aqueles pequenos tapetes, né, com imã, para que essas peças não se percam ali na hora de desmontar, limpeza e depois montagem. Então aqui eu tenho um dos mergulhadores, que depois o Abner vai fazer a imagem, o Abner e o Daniel farão as imagens, e vocês vão ver. Então aqui o que acontece? Aqui tem um pequeno alojamento, um pequeno berço de acomodação dos mergulhadores. E com a camada excessiva que fora aplicada aqui nesta peça, este pequeno orifício, este pequeno berço de acomodação, ele foi obstruído. Ele foi preenchido pela tinta. Fica até difícil de desmontar as peças, né? Dada a quantidade excessiva desta película, ok? Então a pessoa que fez a aplicação deste material, eu não sei se ele está aprendendo, se em algum momento ele vai saber fazer, de repente eu não sei se ele pegou essa peça aqui como sendo um treinamento dele, né? Mas ele fez algo que não deveria ter sido feito, ok? Isso preocupa bastante porque, digamos que esta arma seja uma peça, né, se fosse uma pistola, de uso diário, de um policial, por exemplo, aquele equipamento que o indivíduo, que o operador, ele sai para a rua para trabalhar, seja ela institucional, seja essa peça de propriedade do próprio operador, mas enfim, no momento em que ele precisar desse equipamento e efetuar um disparo, ele vai fazer um ou dois, mas a hora que este mergulhador, que este conjunto se soltar, a peça não vai atirar mais. Essa pistola não vai mais atirar. Como poderia ser a pistola, poderia ser um revólver, poderia ser um fuzil, uma espingarda, enfim, uma arma de fogo. Então o que nos chama a atenção é a forma com que é feito esse trabalho. Existem cursos para isso, existem treinamentos, o aparelhamento para que você tenha para fazer a aplicação da forma correta, as diluições que são feitas, né, da forma correta. E eu vejo que alguns indivíduos vêm para esse mercado, aproveitando esse nicho, né, que se tornou aí, vamos dizer assim, a profissão, né, do momento, ou lidar ou manusear com armas de fogo. E as pessoas vêm para este meio, alguns aventureiros, alguns exploradores, alguns indivíduos que buscam apenas lucrar, não se preocupando com o serviço bem feito. Então aqui eu tenho esta peça, diferente da minha que está ao lado. Aqui eu tenho
né, o meu revólver, o meu Taurus RT66. Aqui foi feito aquela aplicação daquela película Water Transfer, né? E por cima foi colocado, foi aplicado o verniz, também o Cerakote, mas na quantidade correta. Então aqui a peça ela está totalmente solta, tá? A peça ela se movimenta de forma como que tem que ser, gente, da forma correta, ok? Então a diferença, Pedro, mas esta película que você colocou, ela é mais fina. Vejam só, gente. Não é a questão, né? É mais fina? Tá. Mas eu tenho aqui numa camada, eu tenho uma película do Cerakote para proteção desta película que fora colocado antes do verniz, ok? Então, o profissional que fez a aplicação desta película, ele tem que ter o conhecimento das medidas que precisam serem preservadas, e ele vai preservar, para eu não ter um problema com esse equipamento. Então é necessário que você tenha, que você encontre um profissional. Volto a dizer, eu não estou dizendo para você não fazer a aplicação, não é isso, ok? Eu estou dizendo para você procurar um profissional, não um amador, não um indivíduo que está aqui de aventureiro, buscando uma oportunidade para vender um problema para você, porque aqui ele gerou um problema para esse atirador. Então essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é muito grande com o que é feito, né? Aqui na academia nós temos uma postura muito direcionada a essa questão, segurança, e sempre foi assim, sempre foi, sou e sempre serei, buscando, né, passar as informações da forma correta, até como já disse no vídeo anterior, né, foi dito que a academia é uma academia elitizada. Volto a dizer, elitizada do ponto de vista de buscar orientar o nosso pessoal da forma correta, mesmo aqueles que nos procuram, né, pelas redes sociais, enfim, mas orientar da forma correta, para que essa pessoa tenha a informação para quando for fazer, seja lá o que for, até em treinamento, ele faça de forma em que ele não venha a ter um problema futuro, que não gere a ele um problema futuro, tá ok? Então aqui, agora, o pessoal, a equipe aqui vai fazer algumas imagens para vocês entenderem o que fora feito, né? Depois eu vou buscar aqui algumas peças originais do que deveria ser e o que foi transformado, tá ok? Então, aqui agora eles vão fazer as imagens. Depois eu finalizo com vocês. E por que de mostrar dessa forma, pessoal? Este atirador ele trouxe o equipamento aqui para que nós colocássemos essa peça que se perdeu no momento do tiro. Então ele estava ali atirando, logicamente por não ter aquele berço de acomodação, os mergulhadores se soltaram, se perderam, e eu preciso, né, já fizemos o pedido, assim que chegar a peça, fazer a colocação dos mergulhadores. Porém, neste caso aqui, não basta apenas colocar o mergulhador. Porque veja só, estas medidas que foram preenchidas pelo Cerakote, esse excesso de material, ele precisa ser removido. Porque se eu não remover esse material, o problema vai continuar. Eu vou colocar a peça no lugar, vou montar o armamento e quando ele for disparar, vai se perder de novo. Aí sabe o que ele vai dizer? Que o meu serviço é uma porcaria, que o meu serviço não presta. Então, por isto, estamos fazendo aqui, né, orientando o pessoal, e eu já orientei o proprietário dessa pistola, o motivo de ter acontecido isto, ok? E eu, para vocês que estão assistindo, né, que nos acompanham, os nossos seguidores, eu acho interessante que vocês saibam, porque hoje é uma prática muito comum da aplicação do Cerakote, esta pintura cerâmica, ok? Pessoal, é isso.
As informações foram passadas. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem maiores informações, inclusive com o curso dessa pintura, né, hidrostática, o Oil Transfer, mesmo o Cerakote, entre em contato conosco, não só para curso, mas também para aplicação deste material aí no seu armamento. Aqueles que quiserem maiores informações a respeito, né, de uma forma geral, entre em contato conosco, tá ok? Armas matam, né? Mas quem é você?